O projeto institucional que eu coordeno aqui na Univates, ele é intitulado Caracterização Fisiológica e Molecular de Plantas sob Estresses Ambientais, e o objetivo desse projeto é entender como as plantas respondem a diferentes fatores estressantes do nosso ambiente. Sejam eles fatores abióticos, como, por exemplo, seca, salinidade, baixas temperaturas, fatores bióticos, como infestação de ácaros fitófagos e também de percevejos, além da questão da interação de bactérias do solo com as plantas. Normalmente, essas interações elas são benéficas para ambas, tanto para as bactérias como para as plantas, numa interação que nós chamamos de simbiose. Esses fatores de estresse que eu acabei de mencionar, eles limitam muito o crescimento e o desenvolvimento das plantas, né? E isso leva a uma diminuição também na qualidade e na produtividade dos grãos. Por isso nós tentamos estudar as respostas das plantas em diferentes níveis. Então nós estudamos o nível molecular, nível bioquímico, nível morfológico, anatômico e também fisiológico, sempre tentando buscar identificar, na verdade, moléculas que estão envolvidas ou com a resistência ou com a sensibilidade a esses fatores de estresse. Nós também realizamos muitos estudos de grande escala, por exemplo, estudos de transcriptômica, de proteômica, de ionômica, e todos esses estudos de grande escala, eles geram uma quantidade de dados extremamente grande. E para a gente conseguir dar um sentido biológico a esse grande número de dados, nós utilizamos diversos softwares de bioinformática. A longo prazo, o nosso objetivo é gerar informação para futuros programas de melhoramento genético que visem o aumento na tolerância ou a resistência a esses fatores de estresse. O foco da colaboração que eu tenho com o professor Raul Esperotto tem como relação a interação planta-micro-organismo, pois é sabido que no solo existem micro-organismos que promovem o crescimento direto das plantas pela fixação biológica do nitrogênio, pela solubilização de alguns nutrientes e pela produção de hormônios por esses micro-organismos. Mas o foco da nossa pesquisa é elucidar os mecanismos moleculares de promoção indireta de crescimento causada pela inoculação desses micro-organismos. Eu sou orientado pelo Dr. Raul Antônio Esperotto e co-orientado pela doutora Camille Granada, com o trabalho Indução de Tolerância a Estresses Abióticos e Indução à Resistência Sistêmica em Plantas de Arroz através de micro-organismos rizosféricos. Esse estudo consiste em avaliar a indução, através de bactérias rizosféricas, de tolerância a estresses abióticos e de indução a resistências sistêmicas em plantas contra patógenos e alguns insetos. Já se sabe que alguns micro-organismos são capazes de modular as defesas da planta contra patógenos e predadores. No entanto, nos últimos anos, alguns estudos vêm mostrando que essas bactérias também são capazes de aumentar a tolerância das plantas a estresses abióticos. Esse tipo de estudo, no entanto, ainda não foi feito em plantas de arroz. Caso os resultados sejam positivos, é possível que essas bactérias venham a ser utilizadas como insumo agrícola, substituindo ou diminuindo a utilização de agrotóxicos, além de contribuir para a segurança alimentar em épocas de aquecimento global. Meu orientador é o professor Raul Antônio Esperotto e meus co-orientadores a professora Joseli Schwambach, da Universidade de Caxias do Sul, e o professor Felipe Klein Rikashinevski, da Universidade Federal de Santa Maria. A minha tese trata sobre plantas de arroz resistentes ao ácaro Schizotetranicus oryzae. Na minha tese, nós já encontramos plantas que possuem essa resistência ao ácaro e já conseguimos identificar alguns processos biológicos e moleculares relacionados com a resistência dessas plantas. Tanto o melhoramento genético convencional como a transgenia depende dessas buscas de cultivares ou espécies resistentes para verificar a base genética e assim fazer a modificação genética ou o melhoramento genético convencional dessas espécies ou cultivares de arroz. Ácaros já trouxeram grandes danos econômicos e também sabemos que eles possuem resistência a acaricidas. Além disso, sabemos que as mudanças climáticas e o aquecimento global podem influenciar na diversidade e na abundância de espécies desses artrópodes, podendo assim influenciar na produtividade das culturas e na instabilidade da segurança alimentar.
Nós temos noção que a formação de recursos humanos e a publicação dos nossos dados em revistas científicas é uma parte extremamente importante do nosso trabalho, é ela que permite que a gente continue a fazer as pesquisas, receber os recursos, mas a gente também não pode esquecer que a segurança alimentar e o bem-estar da comunidade são sim os principais motivos pelos quais nós fazemos ciência no Vale do Taquari. Eu sou graduada da Universidade Pedagógica Nacional da Colômbia. Atualmente eu estou participando do grupo de pesquisa sobre a caracterização fisiológica e molecular em raízes de 2 genótipos contrastantes em arroz tolerante e sensível ao frio. Foi possível verificar que o genótipo tolerante apresenta uma expressão mais elevada de genes relacionados com a manutenção de estruturas proteicas, assimilação de nitrogênio, síntese de hormônios como etileno e brazinoesteroides. Esses resultados indicam que as raízes têm um papel importante na tolerância ao frio e o nosso trabalho pode representar ou pode ser utilizado para futuras abordagens biotecnológicas. Atualmente, para mim, ser um bolsista é um trabalho muito importante, pois é ele que vai me dar a base para o meu futuro. Então, na bolsa, eu trabalho com plantas de arroz desde a sua fase inicial até a sua fase adulta. Eu realizo a germinação de plantas, faço a sua asepsia, faço meios hidropônicos para manter o cultivo da planta. Eu também gosto bastante de trabalhar com ferramentas de bioinformática para conseguir gerar dados, tabelas, para acrescentar sempre à pesquisa. Esses 6 anos de pesquisa na Univates, nosso grupo de pesquisa publicou em torno de 30 artigos científicos em revistas nacionais e internacionais e em torno de 80 trabalhos em eventos científicos. As nossas pesquisas elas foram financiadas pela própria Univates e por agências de fomento, por exemplo, CNPq, CAPES e FAPERGS. Os dados obtidos nessa pesquisa eles foram obtidos por bolsistas de iniciação científica, por alunos de mestrado e de doutorado do programa de pós-graduação em biotecnologia. Esses alunos eles foram orientados por mim e co-orientados por professores do próprio PPG Biotech e também de outras instituições parceiras no projeto, por exemplo, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Universidade Federal de Santa Maria e a Universidade de Caxias do Sul. Então, utilizando diferentes abordagens biotecnológicas, o nosso grupo já foi capaz de identificar diversos genes e proteínas que estão envolvidas com a tolerância ao frio em plantas de arroz e também a resistência à infestação de ácaros fitófagos. Então, as expectativas para esse trabalho é que a gente continue identificando fatores, moléculas, genes, proteínas que levem à resistência ou à tolerância aos fatores de estresse, além de aprimorar as técnicas que nós utilizamos, também estabelecer novas colaborações, sejam elas nacionais ou internacionais, além também de fornecer novos alvos moleculares para pesquisadores que realmente trabalham com o melhoramento genético de plantas.